Olá pessoal do nono ano, vamos continuar aqui o nosso conteúdo do capítulo 10. Lembra que na aula passada eu falei que a gente ia dividir o capítulo na metade? Pronto, hoje nós vamos continuar a partir da página 260. Nós vamos falar sobre a molécula do DNA e o código genético, tá? Olha só, o objetivo dessa aula, a gente vai comparar a molécula de DNA com a do RNA e relacionar a atividade do DNA com o funcionamento celular, ou seja, como é que a célula faz para produzir todos os seus componentes, tá? Vamos lá. Olha só, a gente aprendeu que a molécula do DNA, quando eu estava dando aula de núcleo, né, que vocês assistiram, né, a molécula de DNA ela é uma dupla hélice composta de nucleotídeos. A gente aprendeu que a unidade do nucleotídeo é esse grupamento aqui, ó, um grupo fosfato com uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, tá? E uma base nitrogenada. E a gente conheceu as 4 bases nitrogenadas que compõem o DNA, ó, a adenina, timina, guanina e citosina. E a gente aprendeu também que as duas fitas de DNA, elas se pareiam entre si por meio da união das ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas específicas. Ó, a gente aprendeu que a adenina se liga sempre com a timina e a citosina se liga sempre com a guanina. Então, quando em uma fita de DNA tiver, por exemplo, uma timina na outra fita, do outro lado, na mesma posição, vai ter sempre uma adenina, fita de DNA com DNA, beleza? Quando a gente fala da molécula de RNA, agora a gente já está falando de uma única fita, tá? A molécula de DNA era duas, que fazia aquela hélice. Agora o RNA é uma única fita, é uma fita simples de RNA, né? E que esse RNA, ele participa dos processos de produção de proteína. Por quê? Comentei com vocês também que nós conhecemos 3 tipos de molécula de RNA. Ó, nós temos o RNA mensageiro, vê aqui, ó, que é uma única fita, tá bom? Esse RNA é uma cadeia simples, linear. Ele transporta a informação contida do DNA para o local de síntese proteica. Olha só, a gente está falando de síntese, construção, produção de proteína. Tá? Então, o RNA mensageiro, o nome já está dizendo, né? Leva a mensagem para a produção, a síntese de proteína que acontece nos ribossomos, tá? Nós temos o RNA transportador, ou RNA de transferência, que ele faz o transporte dos aminoácidos, né? Os aminoácidos são moléculas, são unidades de construção de proteínas. Então, se a gente vai fabricar uma proteína, a gente precisa de vários aminoácidos. Lembra daquele exemplo do muro, né? Nós temos um grande muro e o muro é feito por tijolinhos. Então, cada tijolo é um aminoácido que, quando juntamos todos, formamos uma grande proteína, tá bom? Esse RNA transportador de transferência é ele que faz o transporte do aminoácido para se juntar um ao outro lá dentro do ribossomo. A gente vai entender como é que funciona, tá? E nós temos também o RNA ribossômico, que quando eu estava falando de organelas não membranosas, eu falei que o ribossomo era uma organela formada por RNA ribossômico, mais algumas proteínas ribossomais que compõem as duas subunidades do ribossomo, tá bom? Então, ó, a gente aprendeu também, quando falamos do material genético lá dentro do núcleo, que ele está organizado na forma de cromossomos, lembra disso? Né? Lá dentro do núcleo, o DNA está altamente compactado, né? Nos octômeros de histona, se enrola aqui formando nucleossomos, né? Esses nucleossomos vão se compactando formando o cromossomo, altamente condensado. E os cromossomos nada mais são do que filamentos de DNA, ó, que se pareiam sempre da mesma forma, né? Citosina com guanina e adenina com timina, né? E uma sequência, uma parte, um pedaço desse DNA é o que a gente chama de genes, né? São sequências de DNA dentro dos cromossomos que determinam as nossas características biológicas. Como assim? Os genes, eles são sequências, são partes, é um pedaço do DNA que essa sequência, esse pedaço dá a informação, dá a receita para se produzir uma proteína, que essa proteína vai dar as nossas características biológicas, tipo a cor do nosso cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, né? Se nós somos alto, baixo, gordo, magro, todas essas características são controladas pela expressão de proteínas. E essas proteínas são expressas, são produzidas, fabricadas, de acordo com a receita que está lá dentro dos genes, que são sequências de DNA. Perfeito? Vamos seguir aqui, olha só.
Então, para a gente construir uma proteína, nós temos que seguir sempre esses passos. Sabe uma fábrica que tem aquela linha de produção? Primeiro se produz uma parte, aí esse produto passa para outra parte e assim vai seguindo. Da mesma forma é para se construir uma proteína. Nós temos um passo a passo, que isso é chamado de dogma central da biologia molecular. Ou seja, para se chegar em uma proteína, nós temos que partir do DNA, tá? Que é nele que está a receita. Então, olha só a sequência, como é que funciona. Nós iniciamos numa molécula de DNA e esse DNA vai ser transcrito, ou seja, vai acontecer uma transcrição. Sabe quando a gente pega um texto e vai passar limpo para outra página, a gente não faz uma transcrição? É a mesma coisa, né? A gente vai pegar a informação que está no DNA e vai transcrever na forma de RNA. É como se a gente pegasse um texto que tivesse em letra cursiva e a gente fosse transcrever em letra de forma. Está entendendo o conceito? Então, quando estamos lá no RNA, aí agora a gente faz uma tradução para a proteína, tá? Esse processo é chamado de tradução porque a gente está mudando a língua da molécula que a gente está usando. Enquanto que no DNA e no RNA, que são ácidos nucleicos, né? A gente aprendeu que são moléculas chamadas ácidos nucleicos. Quando a gente sai de um ácido nucleico para uma proteína, a gente está meio que mudando a linguagem que a gente está trabalhando, tá entendendo? Então, é por isso que é chamado de tradução. Então, de RNA para proteína, é chamado de tradução. E aqui a gente tem que o DNA ele pode se duplicar também, ou seja, é construir apenas uma cópia desse DNA. Tá? É chamado de duplicação ou também de replicação. Está criando uma réplica desse DNA. Joia? Então, nesse exemplo aqui, a gente vê algumas proteínas que são expressas, por exemplo, na membrana da célula. Algumas proteínas que servem para reconhecer os organismos, as outras células que estão no espaço externo. Então, essas proteínas elas são fabricadas lá dentro da célula, né? Então, começa no DNA, que dá a informação. Esse DNA é transcrito em RNA e esse RNA é traduzido na proteína. Perfeito? Vamos entender passo a passo como é que acontece? Primeiro, vou falar da duplicação ou replicação do DNA. Esse processo vai acontecer lá dentro do núcleo da célula, né? Porque a gente sabe que é lá dentro que está o DNA na forma de cromossomo, certo? Então, como é que acontece esse processo de duplicação? Preste atenção no passo a passo, tá? A gente aqui vai construir apenas uma cópia da molécula de DNA. Então, inicialmente, a gente sabe que a molécula de DNA ela é formada nessa dupla hélice, né? Então, essa hélice ela precisa ser desenrolada para deixar o DNA de forma linear. E quem faz essa desenrolagem, né? Essa enzima aqui chamada de topoisomerase. Topoisomerase é a enzima que faz o desenrolar da fita de DNA, deixa ela retinha, tá? Tem outra enzima aqui que é chamada de helicase. Essa helicase ela começa agora a separar as duas fitas de DNA, certo? Vê só, a topoisomerase desenrola e a helicase vai abrindo a fita de DNA para deixar as duas fitas separadas, tá bom? Então, quando a gente tem as duas fitas de DNA separadas, aí vai vir essa enzima aqui em azul, que é chamada de DNA polimerase. Gente, polimerizar é construir algum polímero. E polímero é alguma molécula grande, tá? O DNA é uma molécula grande. Então, essa polimerase, terminação ase, se refere à enzima, quer dizer uma enzima que vai polimerizar, construir o polímero de DNA. Tá? Então, olha só, a helicase abriu as duas fitas e a DNA polimerase vai fabricando uma fita complementar a essa fita aqui, ó, que está servindo como molde. Tu estás entendendo? Então, existe sempre a fita do DNA padrão mãe e a fita cópia do DNA. Isso a gente chama do filamento original ou filamento molde. E o filamento novo a gente pode chamar de filamento complementar, que é aquele que está sendo construído. Esse processo a gente chama de uma duplicação semi-conservativa. Por quê? A gente está conservando apenas a metade da originalidade das fitas. Está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Porque a gente tem aqui a fita original e quando for construir os dois DNA copiados, a gente tem só um pedaço, só uma parte da dupla fita que é do filamento original. Por isso que é semi-conservativo. Conserva apenas um dos filamentos, uma das fitas do DNA
original. Beleza? Entendeu aqui, ó? E todo pareamento de base que for construindo da fita complementar, ela vai obedecer sempre àquele pareamento, né? Ó, branco com vermelho é adenina com timina, ó. Então, onde tiver branco, aqui na fita molde, vai entrar um vermelho, que é uma timina. Onde tiver aqui, ó, branco na fita molde, né? Vai entrar um vermelho na fita complementar. E onde tiver vermelho, entra um branco, a adenina com timina sempre, tá? E aqui begezinho, né? Com amarelo, ou laranja com amarelo, é citosina e guanina. Então, sempre vai obedecer o mesmo pareamento, tá bom? Então, essa é a sequência, esses são os passos da construção de uma nova cópia da fita de DNA. Agora vamos falar da transcrição. O que é transcrição? A gente falou de transcrever, né, de uma letra cursiva para uma letra de forma. Por exemplo, a gente está usando as mesmas letras, a mesma linguagem. Então, a gente não está fazendo tradução, certo? Cuidado para não confundir. Quando a gente for fazer uma transcrição, a gente só vai mudar o tipo da letra que a gente vai usar. De RNA para de DNA para RNA, certo? DNA para RNA. Então, o processo de transcrição construi aquela molécula chamada de RNA mensageiro. Esse Mzinho aqui quer dizer mensageiro, tá? Então, a gente vai ter as duas fitas de DNA que vão servir como molde e vai construir uma nova fita agora de RNA mensageiro. A única coisa que vai mudar nesse processo aqui, que vai ser diferente da duplicação ou da replicação, é que a adenina não vai se parear apenas com a uracila, ou seja, no RNA, na fita de RNA que se constrói, não existe timina. Aonde era para entrar uma timina para parear com a adenina na fita molde, né? Em vez de entrar uma timina, vai entrar uma uracila. É uma nova base nitrogenada, tá bom? Então, preste atenção aqui, ó, na construção do RNA. Nós temos aqui todo aquele processo, né? Vai precisar desenrolar a fita do DNA, quem faz é a topoisomerase, né? A helicase vai abrindo, né, essa fita que estava junta, tá? E ó, vai entrar uma nova enzima agora que é a chamada de RNA polimerase. Agora a gente não vai mais construir uma fita de DNA, a gente vai construir uma fita de RNA. Por isso que é chamada de RNA polimerase, vai polimerizar o RNA, tá? E olha só como é, obedecendo sempre o pareamento de bases, ó. Mas a gente falou que lá no DNA a gente pareia a adenina com timina, não é? Mas olha só aqui o que é que vai acontecer, ó. Quando tiver uma adenina, né, ao invés de eu colocar uma timina aqui no RNA, vai entrar uma uracila, ó, que é esse Uzinho aqui, tá? Mas quando tiver uma timina no DNA, aí a gente pareia com a uracila, com a adenina, tá? Porque aqui na fita de RNA, ela vai aparecer sim a adenina, só quem não aparece na fita de RNA é o Tzinho, é a timina. Então, aonde era para entrar um Tzinho aqui, ó, pareando com a adenina, vai entrar um U, que é da uracila, tá? Então, a gente vai construir uma fita de RNA mensageiro. Então, professor, como é que eu sei se aquele filamento é um DNA ou um RNA que está aparecendo, né, que está sendo construído? É só você olhar as bases nitrogenadas. Se aparecer um Uzinho, é uracila. Uracila só aparece em RNA. Quando a gente olha para a fita de DNA molde aqui, ó, não tem nenhuma uracila. Aparece a timina, o Tzinho. E o Tzinho não aparece, né, lá na fita de RNA. Só aparece timina no DNA. Então, a gente só diferenciar timina com uracila, T com U. T em DNA e U em RNA. Show de bola? Vamos lá seguir aqui nossa produção, síntese de proteína, tá? Construímos uma fita de RNA. Houve a transcrição de DNA para RNA. Quando é produzida a fita de RNA mensageiro, né, isso aqui acontece lá dentro do núcleo, tá? Aí lembra que eu falei que existem os porozinhos na parede do núcleo? Justamente para esse RNA sair do núcleo e chegar lá no citoplasma. Quando o RNA chega no citoplasma, aí ele se encontra, ó, com os ribossomos. Lembra que eu falei até para vocês que na parede do núcleo a gente encontra alguns ribossomos. Abraçando o núcleo, a gente tem um retículo endoplasmático rugoso, que é cheio de ruguinhas. Essas ruguinhas são os ribossomos. Está lembrado disso?
Justamente. Então, o RNA mensageiro precisa sair do núcleo para chegar lá no citoplasma e permitir que o ribossomo se ligue nele. Beleza? Então, quando o ribossomo se liga ao RNA mensageiro, aí vai começar a produção de fato da síntese de proteína, tá? O RNA é só a receita, é só a informação que ele trouxe lá do núcleo do DNA para os ribossomos fabricar. Tá bom? Então vamos entender como é que acontece essa síntese de proteína, né? E esse processo agora a gente vai chamar de tradução. Lembra disso? Estou mudando a linguagem, né? Preciso traduzir. Estou traduzindo de ácido nucleico para proteína. É outro tipo de molécula, tá? Como é que acontece esse processo de tradução de proteína? Preste atenção aqui, ó. O RNA mensageiro, falei para vocês que ele traz, né, a informação lá do núcleo para o ribossomo, lá dentro do citoplasma. Tá? Aqui, o que é que vai acontecer? Esse ribossomo ele vai começar a ler as sequências de nucleotídeos que está lá no RNA mensageiro. Então, aqui ó, no nosso RNA mensageiro, a gente tem várias sequências de letrinhas, não é? Só que o ribossomo ele vai ler de 3 em 3 letrinhas. Ó. Ele lê as 3 primeiras, depois lê mais 3, depois mais 3, depois mais 3 e assim vai. Tá? Cada 3 letrinhas dessas, cada trinca de nucleotídeos, a gente chama de códon. Tá? Então aqui a gente tem o primeiro códon, o segundo códon, o terceiro e assim vai, de 3 em 3. Tá? Então, para o ribossomo construir uma proteína, tá? Esses três nucleotídeos, esse códon, ele dá a informação para um aminoácido específico que vai construir a proteína. Tá? Dá a informação para o primeiro tijolinho da proteína. Então, para se trazer um aminoácido aqui, tá? Nesse caso aqui, esse primeiro aminoácido é esse MET, que quer dizer metionina. O que é que faz? O ribossomo, ele está ali lendo, né? Ancorado no RNA mensageiro, aí vai ter aquele outro RNA, que é o RNA transportador, tá? Que ele vai transportar o aminoácido. Tá? E preste atenção, no RNA transportador, que é essa parte aqui, ó, tá vendo? RNA-T de transportador, né? Esse RNA transportador, ele tem 3 letrinhas aqui também, lá no finalzinho dele, que essas 3 letrinhas a gente chama de anticódon. O que é isso? Ora, se lá no meu RNA mensageiro eu tenho 3 letras chamado de códon, no RNA transportador ele tem as outras 3 letrinhas que vai parear, né, o códon do RNA mensageiro. E essas 3 eu chamo de anticódon, tá bom? Então, ó, se aqui eu tenho A, U, G no RNA mensageiro, adenina, uracila e guanina, né, o anticódon do RNA transportador é U pareando com A pareando com U aqui e o C pareando com G, certo? Então, o RNA transportador, ele traz o aminoácido metionina de acordo com essa sequência aqui, né? Porque esse RNA transportador tem esse anticódon aqui e pareia com esse códon do RNA mensageiro. Tá entendendo? Então, assim vai seguindo a síntese aqui, nesse caso, ó, da esquerda para a direita, tá? Então, a gente trouxe o primeiro aminoácido, que é a metionina, para esse primeiro códon aqui. Então, quando o ribossomo andar, né, na fita de RNA mensageiro, aí ele agora está no processo de fabricação do segundo códon, né, no segundo códon para trazer o segundo aminoácido. Então, o RNA transportador reconhece pelo anticódon a sequência aqui do RNA mensageiro, né? U, então tem A, certo? Esses três nucleotídeos, né? Esse anticódon aqui reconhece esse códon aqui. E esse códon, U, é referente a esse aminoácido aqui, ó, PHR, que quer dizer de fenilalanina, tá? Fenilalanina. Então, o RNA transportador reconhece esse códon aqui e esse códon é referente ao segundo aminoácido. E assim vai o ribossomo andando, trazendo os RNAs transportador para reconhecer de 3 em 3 nucleotídeos, de códon em códon, e assim juntando os aminoácidos aqui em cima, tá bom? Então, olha só como é todo o processo de síntese de proteína, né?
Isso aí acontece simultaneamente no núcleo da célula, né? Começa a produção do RNA mensageiro, lá sendo transcrito do DNA, então transcreve-se, produz um pré-RNA mensageiro, esse RNA é processado, aí assim fabrica, né, o RNA mensageiro final. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e encontra os ribossomos, aí lá no citoplasma, ó, que tem os ribossomos, tem vários RNAs transportadores e vários aminoácidos dispersos no citoplasma. Aí o RNA transportador se liga em cada um dos aminoácidos e vai se encaixando aqui, ó, de acordo com o códon que está lá no RNA mensageiro, tá? E assim vai juntando aminoácido e aminoácido. Essas ligaçõezinhas aqui a gente chama de ligação peptídica, tá? E assim a gente vai formando uma grande proteína. Tá vendo aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso, que a gente tem os ribossomos também? Essa construção de proteína, ó, de aminoácido e aminoácido, também acontece nele, tá? Então é um processo metabólico muito intenso, com muitos passos, né? É justamente aquele processo de fabricação de linha em linha de produção, tá bom? E essa receitinha que vai dar assim cada aminoácido a gente chama de código genético, tá? Isso quer dizer que cada códon será correspondente a um aminoácido específico, tá? E esse código genético ele tem duas características, duas classificações. Ele é chamado de código genético universal. O que é isso? Ele é universal porque praticamente todas as espécies existentes no mundo obedecem essa receita para se construir proteína. Então, todos os organismos que possuem proteína, elas vão fabricar as suas proteínas por meio desse códon de 3 letrinhas, sendo a receita para um aminoácido, e de 3 letrinhas a gente vai juntando aminoácido com aminoácido, produzindo uma grande proteína. Então, ele é universal. Tá? E também o código genético é chamado de redundante ou também degenerado. O que é uma redundância? É quando a gente tem várias informações com o mesmo objetivo, né? A gente fala coisas diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, né? Então, uma redundância é porque existe mais de um códon, tá? Que vai dar a receita para o mesmo aminoácido. Lembra que códon é conjunto de 3 letrinhas, tá? Então, vamos pegar aqui esse exemplo. A gente tem essa forma aqui de representar todos os códons, todos os aminoácidos. Olha só como é que tu vai aprender a ler dessa forma. Tem dessa forma e tem de uma tabelinha também que eu vou te mostrar. Calma aí. Vê só. A gente começa contando aqui, ó, do 5 linha para o 3 linha, nesse sentido, de dentro para fora desse círculo, tá? Então, o código genético vai ser regenerado por quê? Preste atenção. Você contar aqui, ó, nós temos 20 tipos de aminoácidos, tá? Nós temos 20 aminoácidos que eles vão se combinar entre si para construir uma proteína. E a gente pode ter 64 tipos de códons, porque a gente vai combinar 3 letrinhas, tá? Então, vem para cá, ó. Eu tenho aqui, primeiro começando com esse G, tá? G de guanina é o primeiro nucleotídeo da trinca, tá? Então, guanina, aí se eu for para cá, guanina e uracila. Se eu for guanina e uracila, eu formo uma glicina, que é um tipo de aminoácido. Se eu fizer guanina, citosina, também possuo uma glicina. Guanina, adenina, também uma glicina. E guanina, também glicina. Então, está vendo que eu tenho 4 combinações diferentes de códon, né? De 3 letrinhas, eu formo o mesmo aminoácido. Então, isso quer dizer que é redundante, ou também chamado de degenerado, beleza? Olha só como é que a gente vai ler. Essa tabelinha aqui dá a receita para todos os aminoácidos, tá? Todos os 20 aminoácidos. Então, ó, a gente tem 4 possibilidades, né? Do primeiro nucleotídeo do códon. Eu tenho mais 4 da segunda base nitrogenada desse códon e a terceira base nitrogenada desse códon. Então, vê só. Se eu tiver um códon com U e o segundo sendo U e o terceiro também sendo U, eu codifico o U, uma fenilalanina. É um aminoácido. Se eu tiver o primeiro U, o segundo U e o terceiro C, eu também codifico uma fenilalanina. Tá vendo? Então, se eu fizer aí, sei lá, 3 letras aleatórias. A, U, G. Então, vamos lá. Eu vou primeiro A, né? Segundo U e terceiro G. Aqui, ó. G, A, U, G, eu tenho um aminoácido metionina. Esse aminoácido também, ó, é um códon de iniciação. Tá vendo aí como é interessante? Lembra desse exemplozinho, ó?
Qual foi o primeiro? Metionina. A, o G é o códon de iniciação. Então, a maioria das sínteses de proteínas sempre vai começar com esse aminoácido, a metionina, porque ele é um códon de iniciação. E nós temos também um códon de parada. Aqui nós temos o UAA, UAG e UGA. Quando aparecer essas 3 letrinhas, esse códon quer dizer que acabou a síntese de proteína. É um códon de parada, também chamado de stop códon, tá? Então, gente, essa é a receita do código genético, tá bom? A gente tem que também entender, estamos finalizando lá já a nossa aula, que podem acontecer algumas mutações nessa sequência, tá? O que é uma mutação? É uma mudança na sequência dos nucleotídeos que vão formar o aminoácido. Então, olha só, podem ter 3 tipos de mutações. Mutações silenciosas, de sentido errado ou sem sentido. Olha só, se for uma mutação silenciosa, já está dizendo que ela não vai ter nenhum problema, ela é silenciosa. Pessoal, aqui, se eu mudar essa adenina aqui, GAA, esse códon aqui, se eu mudar uma adenina por uma guanina, eu não mudo o tipo de aminoácido que vai entrar na sequência, tá? Porque esses 2 tipos de códon codificam para o mesmo aminoácido. Então, isso caracteriza uma mutação silenciosa, tá? Mesmo que uma base tenha sido alterada, não houve mudança no aminoácido traduzido. Já quando eu tenho uma mutação de sentido errado, né, uma troca de uma base, da guanina aqui para uma adenina, agora eu mudo o aminoácido que vai ser inserido na sequência, de serina para leucina. Então, eu mudo o aminoácido traduzido. Bom, essa é uma mutação de sentido errado. E uma mutação sem sentido é o quê? A troca de uma base agora termina o fim da tradução. Eu mudo aqui, em vez de eu continuar a tradução colocando aminoácidos na sequência, se eu mudar aqui esse AGC, se eu mudar essa guanina por uma timina, isso aqui é sequência de DNA, tá vendo? Porque é o DNA lá que vai dar a informação para a proteína, da transcrição e depois tradução. Então, se eu mudar aqui lá um nucleotídeo no DNA, tiver uma mutação genética no DNA, eu posso mudar, em vez de inserir uma serina, eu formo um códon de parada aqui. Pareando esse ATC vai ser o quê? U, A, G. Lembra que o AG é códon de parada? O AG, códon de parada. Então, a gente para a fabricação da proteína, tá? Então, a gente não constrói a proteína, a gente não dá o sentido para a construção de proteína, tá? Isso aqui, né? Vou falar isso na próxima aula, tá? Esse caso aqui. Se vocês quiserem, pode tirar um print, aperta pause aí, dá uma lida aí, que no nosso Tira Dúvida eu vou falar desse caso de uma doença genética causada por uma mutação na sequência, na fabricação das proteínas, tá bom? Gente, vamos parar por aqui, certo? Agora sim, deixo para vocês todo o exercício do capítulo, né? Tanto falando sobre cromossomos e agora de síntese proteica, DNA, RNA. E entrem lá no portal Eleva, façam um exercício sobre duplicação e síntese proteica, tá bom? Ficamos por aqui. Um grande abraço para todos e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.